Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Vida e Saúde. Que bom ter você aqui comigo. É hora de priorizar, de pensar, de analisar como você pode viver mais e melhor, através das dicas que vai aprender aqui no Vida e Saúde. No programa de hoje a gente vai falar sobre a sexualidade humana, mas antes eu quero convidar você para refletir um pouquinho comigo sobre um trecho de uma velha meditação que se chama Refletindo a Cristo. Olha só o que diz esse trecho. O Senhor está disposto a dar a todos nós uma experiência que, se aperfeiçoada, nos elevará das regiões inferiores da terra para uma comunhão celestial e íntima com Deus e erradicará da nossa natureza todo e qualquer vestígio de egoísmo. Eu quero esse tipo de comunhão para minha vida e quero também que você viva sem egoísmo, amando o próximo e fazendo bem a todo mundo. O programa está só começando, se você quiser interagir com a gente é só acessar as redes sociais, você pode escolher o caminho que fica melhor para você, mas não esquece de quando estiver lá, Facebook, Instagram ou até na nossa página, você pode compartilhar. Coisa boa a gente precisa repartir. Tem receitas, tem dicas, tem atividades físicas que você pode realizar aí na sua casa. Tem muita coisa boa esperando você à distância de um clique. E tem presente também, você pode acessar a nossa página para receber a revista Fique Leve, uma revista com estudos bíblicos relacionados à saúde que você pode estudar, pode analisar e pode até presentear algum amigo, tá bom? O programa está só começando, a gente vai ter receita boa por aqui, olha só. Hoje vai ser um smoothie de morango com pedacinhos de maçã, uma receita bem simples, bem fácil. Daquelas receitas que você pode lançar a mão naquele dia que está mais atarefado, que está mais com pressa e que não dá tempo de elaborar uma refeição, isso aqui vai funcionar para você. E nós temos aqui duas convidadas especiais, temos aqui a doutora Fernanda Levi Berzag. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Sexóloga, ginecologista, as duas, e Sim. Sexóloga. Isso. Temos também a doutora Nízia Levi Berzag, perdão. Também prazer enorme recebê-la aqui. E eu espero que esse programa sirva assim para auxiliar muitas pessoas. É o que vocês já fazem no consultório, né? Sim, verdade. Fazemos. Muito bem, olha, antes de entrar no assunto da sexualidade humana, eu quero mostrar para você aí o que você vai usar para essa receita de smoothie que a gente vai preparar hoje. Anota aí, uma xícara de morango congelado, se você tiver o fresco pode ser também. Banana congelada, a gente está usando aqui a banana prata, mas se você tiver a nanica não tem problema. 150 ml de leite vegetal, 2 colheres de sopa de linhaça, e a gente já deixou de molho essa linhaça. Vamos precisar também de amêndoas, mais ou menos umas 2 ou 3 amêndoas e um pouquinho de açúcar a gosto, se você não quiser, se você preferir sem açúcar, pode fazer sem também. A gente ainda vai precisar de uma maçã e um pouquinho de aveia para essa receita. Eu vou pegar já, porque eu quero adiantar essa receita. E vamos ver se vai ficar boa. Não esquece, se você não pôde anotar agora, você pode acessar no nosso blog novotempo.com/vida e saúde essa receita e outras também que já estão disponíveis lá para você. Olha, a receita é o seguinte, a dificuldade é planejar. Eu digo para muita gente que tem procurado se alimentar melhor que o planejamento faz toda a diferença. Nesse caso aqui, seria congelar as frutas. E isso dá pra fazer assim com frequência, né? Tá com aquela banana na fruteira, tá vendo que tá começando a passar, vai viajar, não vai dar tempo de consumir? Descasca e congela, uma hora vai ser útil. Olha só, nessa hora aqui vai ser útil. Olha, eu vou picar a maçã em cubinhos. E a gente vai usar aqui com casca e tudo. Olha, picar em cubinhos. Fernanda, você tem tempo de ir para a cozinha? Não muito tempo, mas coisas práticas são as que mais me atraem. E a doutora Nízia? Também é difícil por causa do tempo, mas a gente faz coisas também mais práticas. Quem não tem muito tempo na cozinha acaba
precisando de ajuda, né? Tem que ter uma secretária, ou uma cozinheira, ou um filho, alguém que acaba assumindo essa função. Porque comer fora às vezes é uma necessidade, mas a comidinha de casa não pode faltar, né? De vez em quando precisa ter, né, gente? Verdade. Ó, só piquei a maçã e agora a gente vai bater no liquidificador. O leite. A linhaça já tá deixada de molho, ela vai dar uma emulsificada nesse smoothie. Então a gente colocou 3 colheres de linhaça com mais ou menos 6 de água. Pode até colocar um pouquinho mais. Olha que interessante, ela fica uma pastinha, ela ficou por meia hora e ela já ficou, ela solta uma mucilagem que a gente chama, que é super rica. Linhaça é rica em ômega 3, é anti-inflamatória, ela tem sido cada vez mais usada. Nossa banana está querendo descongelar. No dia a dia, porque ela também alimenta. Então é aquela coisa do alimento que tem a vantagem de ser saciador. Morango deixa qualquer receita também apetecendo, né? Vou colocar aveia primeiro. Vou usar 2 colheres de sopa de aveia. Aveia em flocos normais. Aveia também é um super alimento. Ajuda na formação de músculos. É um calmante do estômago e sacia. Ela sustenta mesmo. Bom, a gente vai usar para a receita 2 ou 3 amêndoas. Como estou fazendo a receita aumentada aqui para nós 3, vou colocar então 6 amêndoas. Leite. Qualquer leite vegetal, eu estou usando leite de amêndoas. Você pode usar o leite de soja, o leite de arroz, o leite de aveia, qualquer um, tá? Bom, e eu vou escolher fazer sem açúcar. Tudo bem para vocês? Tá. Se vocês quiserem com açúcar, depois a gente acrescenta. A maçã eu vou usar só para enfeitar, ela é cortadinha mesmo, em cubos. Olha que lindo que fica. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. E tá pronto. Olha que cor maravilhosa que ficou. Nosso smoothie a gente vai colocar então assim. Importante deixar bater bem. E agora eu vou colocar algumas maçãs aqui, em pedacinhos mesmo. É aquele shake, aquele smoothie que você vai mastigar um pouquinho, bem nutritivo. Tá bonito, né? Muito bem. Agora é provar. E aí vocês vão poder me dizer se valeu a pena essa receita ou não. Enquanto a gente se dirige aqui para nossa mesa, eu quero convidar você para assistir comigo uma matéria super interessante sobre sexo na terceira idade. É o quadro 60 e quantos. Olá! O tema do quadro 60 e quantos de hoje é sexo na velhice. Eu sou a doutora Rosana Alves, neurocientista e também psicóloga, e estou aqui para discutirmos esse assunto que é super interessante. Muitas pessoas acham que sexo não combina com velhice. Por que não? Sabe, ainda existe muito preconceito achando que as pessoas que passam dos 60 anos já não têm nada a ver mais com uma sexualidade de encontrar prazer em um parceiro. Mas isso não é verdade. Existem muitos estudos científicos mostrando que a maioria das pessoas acima dos 65 anos de idade ainda estão em plena atividade sexual.
Sabe quais são os benefícios do sexo na velhice? Primeiro, você já tem, depois da idade, daquela primeira idade, onde estamos super encantados com o sexo, é que a maturidade que se encontra, que se alcança na velhice, faz com que você veja o sexo, a sexualidade de uma forma mais ampla, que tem a ver com companheirismo, sentir-se bem, gostar do próprio corpo, mesmo que ele tenha passado pelas modificações naturais da velhice, e encontrar no companheirismo um prazer que não tem limites e não tem medidas. Quando se pratica o sexo na velhice, encontra-se muitos motivos para mantê-lo, porque aquelas pessoas que têm sabem que quando se faz uma atividade sexual, quando se tem a relação sexual, você libera neurotransmissores que são muito importantes, como por exemplo a dopamina e a serotonina que você já ouviu. E estes neurotransmissores trazem para o nosso corpo relaxamento, bem-estar, vontade de viver e, além de tudo, você se sente vivo. Diferente do que as pessoas imaginam, a velhice ainda é um momento de curtir a vida, de se sentir bem. Por isso que eu digo, não permita que as pessoas digam que você não tem mais idade para ser feliz, porque isso não é verdade, isso é preconceito. Aproveite este momento para cuidar mais ainda da sua saúde, da higiene, para que você se sinta bem e o seu companheiro, a sua companheira também goste de estar na sua companhia. Seja muito feliz, seja extremamente feliz. E a dica de hoje é essa, seja feliz ainda com a atividade sexual. Não tenha vergonha disso, porque você foi feito para que você encontre prazer até mesmo em todas as fases que você esteja vivendo. Seja extremamente feliz, essa foi a dica e espero que você aproveite muito a vida. Tá certo, olha só, a gente tem que realmente pensar na sexualidade durante toda a vida, não só numa fase específica, né? Acho que eu queria tentar entender, doutora Anísia, qual é a definição de sexualidade? Então, a sexualidade, ela forma uma parte da personalidade da pessoa. Então, é como você falou, a gente vivencia desde que nasce até morrermos. E a definição seria que não está só relacionado quando fala em sexo, em coito, ou se vai ter ou não orgasmo. No ato sexual em si. Não se pensa nisso, pensa-se numa energia que motiva o quê? A procura do amor, da intimidade, do contato. Isso é importante, que leva então a pessoa a sentir a outra pessoa, você entendeu? Então, isso seria a sexualidade pra gente, essa energia que motiva a achar um parceiro que te complementa. Entendi. Como é que a gente pode pensar nos principais aspectos da sexualidade? A gente falou alguns aqui, Fernanda, de repente tem alguma outra coisa que a gente pode entender como sexualidade? A sexualidade, ela teoricamente é dividida em 3 aspectos, biológicos, psicológicos e sociais. Os aspectos biológicos têm a ver mais com a reprodução, né, que está ligado com os órgãos sexuais, né, essa parte da parte de reprodução. Os aspectos psicológicos têm a ver com os nossos pensamentos, com as nossas fantasias, como nós nos vemos sexualmente e como vemos o outro sexualmente. E a parte social tem a ver com a nossa cultura, nossa religião. Então, cada cultura tem uma crença diferente a respeito da sexualidade. E é baseado nessa cultura que nós vamos entrar no aspecto social. Então, dessa maneira, a gente vê que esses aspectos que não podem se manter isoladamente, eles têm que estar em conjunto, eles vão criar o acervo da sexualidade íntegra. Interessante, a gente amplia muito mais o conceito quando a gente vê dessa maneira. Não dá para ser visto, então, só um aspecto isolado. A gente precisa pensar na cultura, precisa pensar em outras, nos 3. Isso. Agora, eu queria saber o seguinte, fisiologicamente, como é que é a sexualidade no homem e para a mulher? Então, a gente já aprende que o homem é diferente da mulher. Por mais que queira ter igualdade, como a gente vê na sociedade, é a mulher dirigindo caminhão,
fazendo trabalhos de homem, sendo uma empresária, e o homem às vezes cuidando da casa. Invertendo os papéis, trocando os papéis. Então, isso, né? Mas organicamente, nós sabemos que existem os hormônios, que vão definir as características. Então, no homem, por exemplo, predomina a testosterona e a mulher predomina o estrogênio. Então, isso vai dar as características dos dois, né? Então, nós vamos ver diferença, por exemplo, de comportamento, da própria sexualidade, certo? E no caso de falar sobre o homem, ele é testosterônico e a mulher é estrogênica. E aí isso muda já na atitude sexual. Isso vai dar características da mulher para ser mulher também, do homem para ser homem também? Vai. No homem, por exemplo, a gente vê que é a masculinidade, né? A gente pensa em força, certo? O próprio órgão genital, né? É diferente. Uhum. Aí a gente vê a parte de comportamento dele, né? Que é uma pessoa mais, por exemplo, pronta. A mulher já é uma pessoa mais expectante em atitude. A pessoa, tudo relacionada com a parte hormonal, né? Ela é mais, assim, receptiva, o homem já é mais individualista. A mulher, quando vai ver alguma casa, escolher com o marido antes de casar, ela já é mais, assim, detalhista. Ela, olha que lindo aquela janela. O homem fala, quanto que tem de metragem aqui? Então, são umas características muito interessantes. Ele gosta mais de coisas de risco. A mulher não, já que é mais segurança, Entendi. Estável. E tem essas mudanças. E no caso de decidir alguma coisa, ela já é mais pensa e ele é impulsivo. Então, nesse aspecto, né, que muda, o hormônio faz com que elas tenham essa atitude. E quanta diferença, hein, doutora Inês? Quanta diferença existe entre homens e mulheres. A mulher tem aquela capacidade também de o que a gente chama, né, o sexto sentido. A intuição parece que é mais apurada, ela consegue ver as coisas... Percepção de detalhes. Demais. Já o homem é uma percepção global. Global. Né? E a mulher, ela é mais, o hormônio estrogênio é um hormônio mais acolhedor, maternidade. Já o hormônio testosterona, procriação, né? Experiências e riscos, né? E outro aspecto importante, que a testosterona é o hormônio da motivação sexual, tanto no homem quanto na mulher. Então, peraí. Vamos tentar entender o seguinte, a doutora Inês disse aqui que predominantemente o homem vai ser mais testosterona e a mulher mais estrogênio. Mas a mulher também tem um pouquinho de testosterona? Ela tem, então é muito interessante. Porque no homem, pelos estudos, já com 8 semanas dentro do ventre, certo? Ele já começa a produzir testosterona. E a mulher não apresenta ainda a produção de hormônios. Ela só vai produzir na fase da puberdade que vão aparecer os caracteres secundários. Então, entendi, mas aí a doutora Fernanda estava dizendo que então a testosterona ela vai produzir essa vontade do sexo tanto para homem como para mulher. Isso, o hormônio que vai determinar o comportamento sexual tanto no homem quanto na mulher é a testosterona. Tá. A diferença está na quantidade, tá? E na frequência, porque o homem, ele mantém uma produção estável de testosterona ao longo da vida. Teoricamente, fala-se que essa quantidade vai diminuir discretamente depois dos 40 anos, num gráfico lento, mas isso não interfere no interesse e nem na capacidade de procriação. É só um gráfico, ou seja, homens mais idosos vão ter a capacidade de procriação e o interesse sexual. Tá. Já na mulher, a testosterona, nós entramos em desvantagem, porque nós temos uma pequena quantidade de testosterona só, que principalmente é liberada na época da ovulação, que é o momento que ovulamos, liberamos testosterona para procriar.
E alguns fatores, principalmente o anticoncepcional, ele acaba bloqueando essa testosterona. Por isso que tem muita mulher que reclama que a libido diminui pra caramba se tá usando anticoncepcional. Se está usando anticoncepcional. Fora esse detalhe do anticoncepcional, em algumas situações, por exemplo, a amamentação, puerpério, o que nós temos? Uma diminuição da testosterona com aumento da prolactina, que é um outro hormônio. No climatério, menopausa, nós também temos a diminuição da testosterona. Na prática, nem todas as mulheres têm uma perda da libido no climatério, na menopausa. Muitas até têm relatos que falam que é a idade da loba, que entra com um aumento nessa fase. Olha só. E a gente não sabe explicar porque, teoricamente, é uma diminuição. Então, o homem é constante e a mulher é oscilante. Olha, pode falar, doutora Nise. Em relação à testosterona, porque os dois têm os mesmos hormônios, certo? Testosterona, os dois têm, estrógeno, progesterona. Mas, por alguns estudos, a gente vê que a mulher vai oscilar, certo? Em fases menstruais e na fase do climatério que abaixa. Tá. Então, os dois, comparando, o homem tem testosterona alta e a mulher estrogênio. E tem os outros. Sim. Aí o que acontece? Como ele diminui pouco, certo? Diminui um pouco. E a mulher, a gente vê que existe uma falência do ovário, então diminui mesmo. Então Mais vai ter drasticamente. sintomas. Mas olha o interessante, se ela diminui, o que acontece? Existe uma proximidade da testosterona que estava lá embaixo. Então, ele mantém, o dela vai diminuindo, Sim. tá certo? Mas a testosterona está aparecendo. Então, ela já criou os filhos numa idade do climatério, né, que a gente fala que vai até os 48, né, que vai entrar na menopausa, 52 anos. Então, essa testosterona vai dar o sinalzinho mais de alerta. E o que descreve também, assim, que o homem foi todo o tempo testosterônico, foi ativo, isso, aquilo, e chega uma hora que ele começa a ter atitudes da mulher, certo? Querer fazer as coisas em casa. Parece então que nessa fase da vida a coisa começa a se afinar melhor, então. Afinar sim, agora vai depender da ação dos dois. Certo. Porque se ela motivou e se ele está querendo acomodar... Lembrando o que as meninas, a doutora Fernanda e a doutora Nise já disseram aqui, que precisamos levar em conta os 3 aspectos da sexualidade: fisiológicos, né, psicológicos e sociais. Queria saber o seguinte, a doutora Nise falou no começo da conversa aqui, Fernanda, sobre a sexualidade relacionada com a identidade. Explica um pouquinho para mim mais dessa relação. A sexualidade, ela faz parte integral da personalidade, tá? Uma vez que ela vai juntando esses 3 aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais, ela vai criar uma sexualidade individual para cada um, tá? Então, ao longo da vida, essa identidade vai se modificando e vai criando a personalidade, como ao longo da vida também é criada a personalidade nos seus outros aspectos. Certo. E também com a experiência dela. Então, a gente pode dizer que a identidade, ela além de vários aspectos, ela inclui a sexualidade. Tá? Certamente. Queria saber o seguinte agora, só fazendo um parênteses aqui, gente, experimentei o smoothie, se vocês quiserem experimentar, está muito bom. Prova, doutora, que você está só passando vontade. Estou olhando você experimentando. Eu usei uma colher aqui, a maçã ela dá um toque todo crocante para a receita e refrescante, está muito delicioso. Você não usou açúcar? Não, tá docinho. As frutas, né? Banana super doce. Muito bom. E a maçã termina de completar também o docinho. Muito bom. Vale a receita boa para vocês que correm muito, né? Que correm muito. Agora é o seguinte, a gente, muito se fala, muito se discute sobre sexualidade hoje e os parâmetros mudaram muito. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os benefícios de se manter um parceiro sexual ao longo da vida. Quais são esses benefícios? Pode falar, doutora Nise. Nós sabemos de benefício, a gente já pensa em saúde,
em primeiro lugar, né? Porque se tem um parceiro único, o que vai acontecer? Eles vão se cuidar, fazer exames, né, preventivos, isso, aquilo. Então, dificilmente vai adquirir uma doença sexualmente transmissível, não é verdade? Então, se aparece alguma irritaçãozinha, alguma coisa, um tem que falar para o outro, por causa da resistência. Certo. Em relação ao outro benefício, porque a sexualidade, como nós falamos, ela não é estável, é dinâmica, então precisa não, normalmente vai se aprimorando, o casal vai conseguindo, né, acertar os ponteiros. Então não para a sexualidade, ela melhora. Então às vezes a gente fala assim, a quantidade e qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade da atenção que um dá para o outro. Então, tendo um só parceiro, ela vai poder curtir mais, aproveitar, se ajustar mais o casal. É. Doutora Fernanda, muitos casais, muitas pessoas têm buscado mais conhecimento nesta área da sexualidade. Como que você vê essa procura, esse aumento dessa procura? Realmente existe um aumento da procura com relação à qualidade da atividade sexual, né? Da sexualidade em si. Antigamente era aquele machismo, a mulher ela só tinha relação para procriar, ela só mantinha relação para satisfazer o marido. Depois que criou a independência, a mulher, a partir de 1960, com os anticoncepcionais, e a mulher começou a trabalhar fora, ela já busca um outro aspecto da sexualidade. Ela quer se satisfazer, se realizar. E é importante, no casal, o diálogo. O diálogo é fundamental. Por quê? Um casal que não tem diálogo, ele não sabe quais são as sensações daquela paciente, as preferências, as vontades, o que é bom para um, o que é bom para outro, a espera de um, a espera do outro para o momento de chegar no clímax do prazer. Então, por isso que a gente fala que o parceiro fixo favorece essa qualidade. Quando você tem vários parceiros, relações casuais, você vai ter simplesmente o ato ali, mas você não vai ter aquela intimidade que poderia ser criada se você estiver vivendo uma sexualidade ao longo da vida com o seu parceiro. Então hoje elas procuram sim, querem saber por que não estão tendo desejo, querem saber como melhorar, querem melhorar essa qualidade. Que bom, e que bom que nós temos profissionais disponíveis hoje, preparados para nos atender também nessa parte importante da nossa vida, que vai trazer saúde sim. Quero agradecer a doutora Anísia essa oportunidade que nos deu aqui, doutora Fernanda também. Eu que agradeço. E as portas estão abertas, vocês voltam outras vezes, viu? Muito obrigada. O Vídeo de Saúde vai ficando por aqui, você pega a receita desses smoothies lá no nosso blog e se delicia aí em casa. Até o próximo programa, tchau! E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.